Boa noite, meu irmão, minha irmã. Uma alegria ter você conosco nesse domingo, último domingo de agosto, né? O tempo está passando. A gente continua no isolamento. Nosso presbitério determinou que até que nós alcancemos bandeira verde no nosso estado, que os cultos continuem acontecendo online, né? Virtualmente. Mas graças a Deus que a gente tem esse recurso da tecnologia, que a gente pode de certa forma, né, manter esse contato, que nós podemos continuarmos nos encontrando aos domingos para louvarmos ao Senhor juntos, para cultuarmos a Ele, para ouvirmos a palavra dEle e assim sermos edificados quanto Igreja do Senhor. Eu quero convidar você a curvar sua fronte, vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas nesse culto de hoje. Pai, quero te agradecer por esse domingo, ó Deus, e por esse momento de culto, ó Pai. Obrigado porque nós podemos nos reunir, cada um de nós nas nossas casas, meu Pai, cada um de nós, enfim, meu Pai, nos seus espaços, meu Pai, protegidos, ó Deus, mas nós pedimos, ó Pai, que Teu Santo Espírito possa nos unir, que Teu Santo Espírito possa fazer com que, apesar de dispersos, meu Pai, fisicamente, nós possamos estar num só coração, numa só fé, meu Pai, num só amor, unidos ao Senhor também, meu Pai. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, que o Senhor possa remover de nós, ó Pai, toda impureza, para que esse culto seja agradável a Ti, para que esse culto possa refletir a Tua glória, meu Pai, e que o Senhor possa ser engrandecido através das nossas vidas, ó Deus. Abençoe, ó Pai, a Tua palavra também, ó Deus, que ela possa falar com a gente, meu Pai, desde já, através das músicas, meu Pai, através dos cânticos, das orações, e que o Senhor assim nos abençoe grandemente, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus, vamos glorificar o nome dEle. Convido você a cantar conosco.
vapor de Tua glória, vem, Senhor, Tua história, escrever através das nossas vidas. Que esse seja o seu desejo, meu irmão. Que você permita que o Senhor transforme a sua vida, que você permita que Ele trabalhe na sua vida, que você permita que Ele faça uma transformação completa. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor e uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar e uma igreja forte edificar. Pra louvor de Tua glória, vem, Senhor, Tua história escrever através das nossas vidas. Eu desejamos, cumpre em nós os Teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor e uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar e uma igreja forte edificar. Pra louvor de Tua glória, vem, Senhor, Tua história escrever através das nossas vidas. Eu desejamos, cumpre em nós os Teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. A gente é tão rodeado de bênçãos, a gente é tão rodeado da misericórdia, da bondade de Deus, que a gente esquece de agradecer, porque a gente se acostuma muito fácil com o que é bom, né? Se a gente parar para pensar que o ar que a gente respira, o sol da manhã, o dia que nasce, pelo irmão, pelos irmãos, pelo irmão que está ao meu lado, são tantas bênçãos, elas são incontáveis, que você não se acostume, que eu não me acostume, como eu faço muitas e muitas vezes, com a bondade, ao ponto que a gente
deixe de agradecer ao ponto que a gente se esqueça que tudo que a gente tem, tudo que a gente tem acesso, é porque Ele é bom, é porque Ele é misericordioso. Então, meu irmão, que você aproveite esse louvor, que você aproveite essa música para agradecer por tudo que Ele te dá. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Pela vida eterna, obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado. Pela chuva que cai sobre a terra, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Pai, nesse momento a gente se limita em unicamente agradecer, Pai. Agradecer por todas as bênçãos, agradecer pela chuva de misericórdia que cai sobre a nossa vida a cada manhã, Pai. Agradecer, Pai, pelo sustento, agradecer pela mão estendida toda vez que a gente cai, agradecer pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela família, pelo ar, pelo alimento. Agradecer, Pai, porque a gente pode ir no mercado comprar as coisas para a gente comer. Agradecer, Pai, porque o Senhor nos dá, Pai, o sustento. O sustento que vai muito, muito, muito além do mercado, muito além do alimento que a gente põe na nossa boca, muito além da comida, muito além da água, muito além do ar. Mas o sustento, Pai, o sustento que só água viva nos traz, a vida que só água viva nos traz. Obrigado, Pai, pela nova aliança feita na cruz do Calvário. Que mais uma vez, Pai, a gente nunca se esqueça da importância que tem a cruz. Que a gente nunca se esqueça do significado que ela tem. Que a gente nunca se esqueça do que ela nos livrou, mas que principalmente que a gente nunca se esqueça do que ela nos deu, que foi o livre acesso, o perdão, a segunda chance, a graça.
mais uma vez, porque o Senhor é bom, porque o Senhor amou a gente, porque o Senhor é bom. Amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Coisa boa a gente ver esses meninos tocando, né? Tá com saudade já do Arthur tocando com a gente. O Bruno também, né? Semana passada já tocou. E vamos então iniciar o nosso sermão dessa noite, lembrando que nessa noite a gente encerra então essa pequena série de mensagens que eu propus para a igreja, chamada Eclésia, cujo objetivo foi buscar nas Escrituras princípios, parâmetros bíblicos que pudessem iluminar a nossa transição pastoral. Lembrando que no ano que vem eu vou deixar o pastorado da igreja e o reverendo Osmar, lá de Pirapozinho, vai assumir a nossa igreja. Então a gente está tentando fazer uma transição calma, pacífica e buscando nas Escrituras parâmetros que possam guiar a gente nesse momento. Toda mudança é uma mudança difícil, ainda mais nesse momento de pandemia que a gente vive, mas nós entendemos que Deus está no controle, né, desse momento nosso especial. A gente só precisa ouvir e obedecer aquilo que Ele nos ensina na palavra. Então, nesse sentido, a gente vai encerrar essa série. Nós já havíamos olhado para a carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele usa 3 metáforas para falar da igreja. Nós já vimos a igreja como uma lavoura de Deus. Domingo passado nós vimos a igreja como edifício de Deus. E nessa semana, então, quero trabalhar com os irmãos a respeito da igreja como corpo de Cristo. Então, para isso, a gente vai abrir a nossa Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 12, e eu vou ler do verso 12 até o 31. 1 Coríntios 12, do 12 ao 31. Eu vou ler na tradução A Mensagem, tá? É uma paráfrase da Bíblia, de Eugene Peterson. Mas você pode acompanhar comigo também na tua Bíblia, ou então simplesmente ouvir a leitura, que diz assim a palavra do Senhor. É fácil entender como essa diversidade funciona se olharmos para o corpo humano. O nosso corpo está dividido em muitas partes, membros, órgãos, células. Mas a despeito de tantas partes, ainda é um corpo. Ocorre o mesmo com Cristo. Por meio do seu Espírito único, dissemos a Deus a nossa vida incompleta e sem sentido. Costumávamos tomar decisões de forma independente, mas agora vivemos uma vida plena e íntegra. Plena e integrada, em que Ele tem a palavra final em tudo. É o que proclamamos em palavra e ação quando fomos batizados. Cada um de nós é agora uma parte de seu corpo ressuscitado, renovado e sustentado por uma fonte, seu Espírito, da qual todos nós bebemos. Nossos antigos rótulos, como judeu ou grego, escravo ou livre, não têm mais utilidade. Precisamos de algo maior, mais abrangente. Quero que entendam que tudo isso faz vocês terem mais importância. Um corpo não é apenas uma parte ampliada. O corpo é o conjunto de partes diferentes, mas semelhantes em combinação e que funcionam em conjunto. Faz algum sentido dizer: não sou tão elegante quanto a mão embelezada com anéis, por isso acho que não pertenço a este corpo. Se o ouvido disser: não sou importante como o olho que tudo vê, por isso não mereço estar na cabeça, vocês iriam querer tirá-lo do corpo? Se o corpo fosse todo olho,
como poderia ouvir? Se fosse todo ouvido, como poderia cheirar? Mas sendo do jeito que é, podemos perceber que Deus pôs cada parte do corpo exatamente onde quis. Quero também que entendam que a diversidade mantém a importância de cada parte, impedindo que cada um dê valor apenas a si mesmo. Por melhores que sejam, vocês só têm importância por fazerem parte do corpo. Um olho enorme ou uma mão gigante não seria um corpo, e sim um monstro. O que temos é um corpo com muitas partes, cada uma do tamanho apropriado e em seu devido lugar. Nenhuma parte é importante por si mesma. Vocês podem imaginar o olho dizendo para a mão: fora, não preciso de você? Ou a mão dizendo para o pé: você está dispensado, não preciso mais de você. De fato, na prática acontece o contrário. Muitas vezes, o que é menos proeminente é mais fundamental e também mais necessário. Por exemplo, vocês podem viver sem um olho, mas não sem o estômago. Quando o seu corpo sofre, não faz nenhuma diferença se é um membro externo ou interno, maior ou menor. Todas as partes sofrem junto, pois cada parte tem a devida dignidade e importância. No entanto, você tem mais preocupação com as partes menos proeminentes. Se vocês tivessem de escolher, não iriam preferir uma boa digestão a um cabelo bonito? O modo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender nossa vida comunitária na igreja. Cada parte depende da outra. As partes que mencionamos e as que não mencionamos, as partes que vemos e as que não vemos. Se uma parte se fere, todas as outras partes estão envolvidas. Se uma parte vai bem, todas as outras desfrutam esse bem-estar. Vocês são o corpo de Cristo. É o que vocês são, jamais esqueçam disso. Só depois que vocês reconhecem que participam desse corpo, que é a parte de vocês, Só depois que vocês reconhecem que participam desse corpo, é que a parte de vocês adquire algum significado. Vocês conhecem alguma parte que Deus estabeleceu na igreja, que é seu corpo? Apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, gente com dom de cura, gente com capacidade para ajudar, gente com capacidade para administrar, gente que ora em línguas. Não é óbvio que a Igreja de Cristo é um corpo completo, marcada pela diversidade? Nem todos são apóstolos, profetas, operadores de milagres, gente com dom de cura, nem todos oram em línguas, nem todos são intérpretes de línguas. Mesmo assim, alguns de vocês ficam competindo, querendo ser uma das partes importantes. Mas agora, quero apresentar a vocês um caminho muito melhor. Eu vou voltar nessa passagem depois, mas essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, eu te dou graças pela Tua palavra e peço que o Senhor fale conosco, Deus, que o Senhor ilumine a nossa mente e coração, que eu seja claro, Deus, na transmissão e que o Senhor possa edificar a Tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, meu Pai, e que nós possamos estar completamente atentos, ó Deus, àquilo que o Teu Santo Espírito tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aproveitando essa metáfora então do corpo, eu queria ampliar essa metáfora, estender ela, para poder dar um adjetivo para a metáfora, Ou seja, eu queria dar um adjetivo para esse corpo, dar uma característica para esse corpo que Paulo apresenta aqui na carta dele aos Coríntios. Porque esse corpo não é qualquer corpo.
O corpo que Paulo descreve em Corinto é um corpo que, na verdade, está doente, né? Nós já vimos isso nos 2 últimos domingos. Havia muitas divisões entre eles. Então, pensando nisso, né, e Paulo trata também disso aqui nessa passagem, eu gostaria de dividir minha fala em 3 momentos. Em primeiro lugar, os sintomas. Quais são os sintomas que são apresentados nesse texto? Em segundo lugar, a doença, porque os sintomas, eles simplesmente mostram que tem alguma coisa de errado, mas qual de fato é a doença que havia nessa igreja? E em terceiro lugar, a cura. Qual é a cura, então, que Paulo propõe para a gente? Então, em primeiro lugar, os sintomas. No trecho que a gente leu, Paulo nos mostra alguns sintomas, alguns sinais de enfermidade que debilitavam aquela igreja. Além dos vários problemas, né, que Paulo ele vem corrigindo ao longo da carta, problemas de moralidade, problemas de ganância, problemas ligados ao casamento, enfim, várias questões que havia nessa igreja. Nesse trecho ele aprofunda aquilo que ele já tinha tratado no começo da carta e que a gente viu nos 2 primeiros domingos, né? Que são a questão das divisões dentro da igreja. Uns falavam que era de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, outros de Jesus, né? Mas nessa passagem a gente consegue ter uma ideia melhor de como essa temática das divisões dentro da igreja ela se desenvolvia no dia a dia da igreja. Quais eram as coisas, quais eram as razões que de alguma forma, né, eles usavam para poder justificar essas divisões. Então, esses são os sintomas que são apresentados para a gente. O primeiro sintoma que eu percebo aqui, a primeira causa das divisões, é aquilo que a minha Bíblia chamou de os rótulos antigos, tá? É o problema da identidade, o problema dos rótulos, os rótulos antigos, verso 12 e 13. Ele vai falar que costumávamos tomar decisões de forma independente, mas agora vivemos uma vida plena e integrada, em que Ele, Cristo, tem a palavra final em tudo. É o que proclamamos em palavras e ação quando fomos batizados. Cada um de vocês, cada um de nós é agora uma parte do corpo ressuscitado, renovado e sustentado por uma fonte, seu Espírito, da qual todos nós bebemos. Nossos antigos rótulos, como judeu ou grego, escravo ou livre, não têm mais utilidade. Precisamos de algo maior, mais abrangente. Se Paulo precisa argumentar com essa igreja de que o batismo unificava eles, né? Unificava pessoas que vinham de histórias diferentes, de contextos de vida diferentes. Alguns eram judeus, outros eram gregos, alguns eram escravos, outros livres, né? E a gente pode ampliar essa percepção. Talvez alguns eram comerciantes, outros eram senhores, outros empregados, alguns eram homens, outros mulheres, né? Enfim, alguns muito religiosos, dentro ali das suas religiões pagãs antigas, outros talvez mais para o lado da filosofia, né? Não acreditavam tanto assim nos deuses, enfim, havia pessoas de contextos, né? De backgrounds totalmente diferentes. E me parece que, de certa forma, essas diferenças, elas ainda eram levadas em conta nessa igreja. É provável que talvez os judeus se achassem melhor do que os gentios, do que os gregos, porque eles desfrutavam ali talvez, né, a mesma etnia de Jesus, né, o mesmo contexto ali de Jesus, onde o cristianismo nasceu. Talvez aqueles que eram livres se julgavam melhores do que os escravos. Aqueles que possuíam posses talvez se achavam melhores do que aqueles que eram mais pobres. Na verdade, até interessante porque Tiago, o apóstolo Tiago,
ele também escreve sobre isso, né, chamando a atenção da igreja. E se Tiago precisa chamar a atenção é porque realmente esse tipo de coisa devia estar acontecendo dentro da igreja. Por exemplo, lá em Tiago capítulo 2, ele diz assim: meus amigos, não deixem que a opinião dos outros interfira na maneira de viver a fé gloriosa no Senhor. Se um homem vestido com roupas de grife entra na igreja e vocês dizem: sente-se aqui, meu prezado, este é o melhor lugar. Mas quando entra uma pessoa pobre, vestida com roupas velhas, vocês a ignoram e dizem: é melhor sentar ali no fundo. Então vocês estão discriminando uma pessoa aceita por Deus e provando que são juízes que não merecem confiança. Ou seja, não é bonito, né, a gente pensar nisso, mas esse tipo de coisa acontecia e talvez sempre aconteceu na história da igreja. Pessoas que, por conta do rótulo antigo, por conta daquilo que elas eram, alguns eram destratados e outros eram tratados melhores. E isso provocava divisão dentro da igreja. Esse é o primeiro sintoma que aparece para a gente. O segundo é o sintoma da baixa autoestima. Paulo vai argumentar aqui, né, do versículo 14 ao 18, falando que, eu não vou ler de novo, mas que não faz sentido, né? Enfim, o pé achar que porque ele não é igual à mão, que pode ali ser enfeitada, né, com anéis, com pulseiras, ele não é importante. Ou então o ouvido, né, olhar e falar que já que ele não enxerga igual o olho, ele também não é importante. Se Paulo precisa argumentar também que não faz sentido partes ou órgãos do corpo com um certo complexo de inferioridade, é porque isso existia dentro da igreja. Só existe porque deveria haver pessoas na igreja que se sentiam menores. Talvez alguns se sentiam menores por conta daquilo que eram. Eu acho que essa ideia aqui que ele põe o primeiro exemplo, né, o pé dizendo para a mão, que já que ele não é mão, já que ele não é assim tão nobre quanto a mão, ele não faz parte do corpo. Eu não sei, mas eu achei bem sutil essa questão de que talvez a ideia aqui envolve uma questão talvez racial aí, né? Uma questão daquilo que a pessoa por conta da etnia, talvez por conta da cor, talvez por conta do aspecto físico da pessoa, né? Alguns talvez se sentiam destratados. E como eu disse, isso não era raro. Se você olhar lá em Atos capítulo 6, a gente vai ver que bem no começo da igreja, na igreja de Jerusalém ainda, lá em Atos 6, está escrito que, crescendo muito o número dos discípulos, houve murmuração entre os gregos. Por quê? Porque as viúvas dos gregos, elas estavam sendo deixadas de lado, elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos ou de renda, né? Ou seja, claramente havia um preconceito racial. Não era qualquer viúva que estava sendo esquecida, eram as viúvas gregas, as viúvas gentias, né, que estavam sendo deixadas de lado. Outra questão, talvez, da pessoa se sentir inferior, é por conta daquilo que ela fazia, né? Ele está falando, não faz sentido o ouvido falar que já que ele não consegue ver, ou seja, o olho vê, né, tem a ver com aquilo que ele faz, né? Então me parece que de alguma forma também bem sutil, talvez havia alguma meritocracia aí no meio, né, que gerava uma certa competitividade. Isso faz muito sentido, na verdade, porque se você continuar olhando e lendo essa carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que um pouquinho mais para frente, no capítulo 14, Paulo precisa argumentar, todo o capítulo 14, de que os dons, eles são diferentes, né? E dom tem a ver com aquilo que a gente faz, não com aquilo que a gente é, mas com aquilo que a gente faz. Todos os dons são importantes. E ele argumenta ainda que o dom de falar em línguas não é tão importante quanto os coríntios queriam fazer com que fosse.
Por quê? Porque quem fala em línguas edifica apenas a si mesmo, fala em mistério, fala algo diferente, né? Fala algo que não consegue ser entendido por todos. Se não tiver quem interprete essa língua, a igreja não é edificada. Então Paulo está falando que, olha, vocês acham que esse dom é o melhor, mas ele fala assim, eu preferia que todo mundo profetizasse, porque o que é profecia? Profecia é você falar a palavra, né? É melhor que todos falem a palavra, porque assim todo mundo é edificado. Ou seja, é melhor que todos preguem, na verdade, porque assim todo mundo é edificado. Agora, quem fala em línguas, fala apenas para si mesmo. E quando a gente olha ali para o contexto, né, de Corinto, como eu falei para vocês, me parece que eles tinham essa ênfase no dom de falar em línguas, porque a religião grega praticada nesse lugar era a religião de mistério, que tinha a ver o seguinte: a pessoa que praticava essa religião, ela ia para o lugar de culto e os sacrifícios eram oferecidos, né? Os touros eram mortos, a pessoa ela era banhada em sangue e ervas eram queimadas durante esse sacrifício. Ervas que causavam uma certa alucinação nas pessoas, né? É como se eles tomassem ali um chá de santo daime, entendeu? Então o pessoal cheirando aquelas ervas, né, e aí entrando em transe, eles falavam em outras línguas. E me parece então que eles trazem essa característica ali da religião pagã que eles tinham antes, da religião de mistério, eles trazem isso para dentro da igreja. E aí esse falar em línguas, né, no espírito, ele, sei lá, rola meio que uma confusão, e eles davam muita ênfase para isso. E Paulo precisa falar, olha, não é assim, todos são importantes, né? Talvez até tenha alguns que são mais importantes porque eles abençoam o coletivo e não a pessoa sozinha, né? Ou seja, tinha gente que se achava melhor porque não conseguia fazer aquilo, né? Agora, o terceiro sintoma que é apresentado tem a ver com a autossuficiência. É o que ele vai dizer aqui do verso 19 ao 24. Quando ele vai falar assim, que não faz sentido uma parte do corpo olhar para outra e falar assim, não preciso mais de você, né? Você está dispensado. Então, por melhores que sejam, né, eu quero ler esse versículo aqui, né? Por melhores que sejam, vocês só têm importância por fazerem parte do corpo. É o que Paulo está dizendo aqui. Ou seja, se a baixa autoestima priva o corpo de algo que é essencial, porque a pessoa ela acaba se escondendo, ela acaba reprimindo a atuação dela dentro da igreja, porque ela tem vergonha, porque ela se sente menor, porque ela não se sente capaz, porque ela se sente talvez intimidada. Então ela se retrai, né? E ela fica ali talvez quieta no banco dela, só participa, né? Assim, com o corpo presente, mas não desenvolve nada dentro da comunidade ou até fora da comunidade, talvez por timidez, né? Por tudo isso que eu falei. E aí o corpo sofre porque uma parte que é essencial não está agindo. A autossuficiência faz o contrário, ela faz com que partes específicas pensem que elas dão conta de resolver tudo. E aí, ou as coisas não são feitas, porque por mais que aquela parte queira fazer, ela não dá conta de fazer. É o caso do ouvido querer enxergar, né? Não tem como. Ou então, quando essa parte que está tentando substituir uma outra parte, ocupando talvez uma outra função, né? Talvez até consegue desempenhar, mas fica sempre uma coisa meio capenga, né? Uma coisa incompleta, uma coisa que não é tão bem feita, que falta excelência. Por quê? Porque você está colocando ali a pessoa certa, talvez, mas no lugar errado. Então, meus irmãos, perceba que tudo isso que eu falei até agora, são sintomas.
Mas os sintomas, eles simplesmente mostram que tem alguma coisa de errado com o corpo, como uma febre ou uma dor, né? Quando você está com febre, por exemplo, é porque tem alguma coisa errada com o teu corpo, mas a febre não é a doença, a febre é o sintoma. Significa que teu corpo está tentando combater alguma infecção, né? Agora, você pode estar com febre por vários motivos, né? Vários motivos. Desde um machucado inflamado, né, que está muito feio, até uma gripe, um resfriado. Você pode sentir dor, uma dor de cabeça, por exemplo, por conta de talvez estar desidratado, ou porque você, sei lá, de repente está com um tumor no cérebro, né? A gente não sabe. Mas a dor, a febre, ela só mostra que tem alguma coisa errada. Isso daí é o sintoma. A doença é outra coisa. E esse é meu segundo ponto, a doença. E aí, para a gente entender qual é a doença, eu quero continuar lendo então o capítulo 13. Porque Paulo fala assim: mas agora quero apresentar a vocês um caminho muito melhor. Se eu falar com eloquência, 1 Coríntios 13, 1. Se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos, e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como o dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha, pule, e ela pular, e não tiver amor, não serei nada. Se eu der tudo que tenho aos pobres, e ainda for para a fogueira como Marte, mas não tiver amor, não cheguei a lugar nenhum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia, ou o que eu faça, sem amor, estou falido. Sem amor, estou falido. Essa é a doença dessa igreja. A igreja de Corinto era uma igreja na qual faltava amor. E presta atenção nisso, meus irmãos. O pecado, ele é tão sujo, ele é tão sutil, que ele não apenas leva a gente a fazer as coisas erradas, mas muitas vezes o pecado faz com que nós façamos aquilo que é certo, mas com as motivações erradas. E é sobre isso que Paulo está falando aqui. Ele está falando assim, olha, não adianta nada você pregar, você doar todo, sabe, o teu dinheiro para os pobres, você morrer na fogueira por causa da tua fé, você mandar uma montanha pular e ela pular, né? Ou seja, não adianta nada você fazer coisas boas em nome de Deus e para Deus, mas se você fizer sem amor. A verdadeira doença da igreja de Corinto era a falta de amor. Só havia preconceito por conta dos rótulos das pessoas, os rótulos antigos, porque faltava amor. As pessoas elas eram julgadas, né, por conta da cor, por conta da etnia, por conta da família, por conta, enfim, né, daquilo que ela era ou daquilo que ela fazia, porque não tinha amor. As pessoas sofriam nessa igreja com falta de estima, né, com baixa autoestima, porque não havia amor. A autossuficiência, ela só encontrava um espaço, né, no coração das pessoas, porque na verdade faltava amor. O que leva a igreja a competir, o que leva a igreja a se dividir, a criar facções, fazer com que uns se sintam melhores do que os outros, o que leva a igreja a lutar pelo poder, é a falta de amor. E quando eu estou falando de falta de amor, não é esse amor romântico, esse amor de Hollywood, sabe, cor-de-rosa, né, onde o mocinho luta pela mão da mocinha, né, e no final eles ficam felizes para sempre. Não é disso que eu estou falando.
Porque o amor que Paulo trabalha aqui é esse amor que tem a ver com atitudes, esse amor que tem a ver com ações, esse amor que tem a ver com escolhas. Olha a descrição que Paulo faz do amor, na continuação aqui do capítulo 13, do verso 3 até o verso 7, e perceba que nada disso tem a ver com sentimentos, com emoções, com desejos. Na verdade, quando Paulo fala de amor, ele fala de atitudes. Ele fala, o amor nunca desiste. O amor não se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe. Não tem a mente soberba. Não se impõe sobre os outros. Não age na base do eu primeiro. Não perde as estribeiras. Não contabiliza os pecados dos outros. Não festeja quando os outros rastejam. Tem prazer no desabrochar da verdade. Tolera qualquer coisa. Confia sempre em Deus. Sempre procura o melhor. Nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor que Paulo descreve é o amor que tem a ver com ações. É o amor que tem a ver com atitudes. O amor que era exatamente o oposto daquilo que eles faziam, daquilo que eles viviam. Portanto, o que Paulo está dizendo àquela igreja, e o que ele diz para nós também, meus irmãos, é que a cura da gente, para a gente poder se tornar um corpo saudável, um corpo que cresce, um corpo maduro, a nossa cura está no amor. E esse é meu terceiro ponto, a cura. E na verdade, quando a gente olha para essa lista que Paulo fez, a gente percebe que essas atitudes só foram encontradas numa pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. É muito interessante como Paulo escreve a carta, porque quando a gente olha toda a carta, a gente percebe que antes de Paulo falar sobre a igreja como corpo, no capítulo 12, no capítulo 11 ele trabalha a questão da reverência da igreja na hora da Santa Ceia, no capítulo 11. E do verso 23 ao 26, do capítulo 11, eu quero ler aqui para vocês, Paulo diz o seguinte: permitam-me recordar a vocês o que acontece na ceia do Senhor, e porque ela é de importância fundamental. Recebi instruções do próprio Senhor e as transmiti a vocês. O Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de dar graças, ele o partiu e disse: isto é o meu corpo, partido por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. Depois da ceia, ele fez o mesmo com o cálice. Este cálice é o meu sangue, minha nova aliança com vocês. Toda vez que beberem deste cálice, lembrem-se de mim. O que vocês precisam entender é que toda vez que comem esse pão e bebem desse cálice, estão revivendo as palavras e ações, a morte do Senhor, e repetirão esse ato até que o Senhor retorne. Vocês não devem permitir que o costume anule a reverência. Presta atenção nisso, meu irmão, minha irmã. A igreja só é capaz de ser o corpo de Cristo unido. A união da igreja, a união das partes, a união dos órgãos, a união das células, só é possível ter essa união apesar da diversidade, porque na cruz o corpo do Senhor foi partido, para que nós, que somos o corpo ressurreto dele,
vivificado pelo Espírito, pudéssemos nos tornarmos uma única coisa, um único corpo. A igreja só pode ser o corpo vivo de Cristo porque na cruz o sangue dele foi derramado no meu lugar e no seu lugar. E o mesmo Espírito que levantou Jesus do túmulo, ele nos levantou também por uma nova vida, a partir do momento que a gente foi batizado. Essa é a verdade do Evangelho. O que une a gente, o que faz com que a igreja permaneça possível, né? Apesar de tão diferente, apesar de pessoas tão e completamente assim díspares muitas vezes, a única coisa que faz com que a gente permaneça unido é porque Jesus foi partido, o corpo dele foi quebrado no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser juntados. Essa é a mensagem do Evangelho. E é somente no Evangelho, meus irmãos, que os rótulos antigos são descartados. É somente no Evangelho que nós ganhamos uma nova identidade, uma nova família. É por causa do Evangelho que não importa aquilo que você era antes de Jesus. Não importa se você era judeu, se você era gentil, se você é homem, se você é mulher, se você é pobre ou rico, casado, solteiro, religioso, ateu, egoísta, medroso, viciado, feiticeiro, palmeirense, corintiano, não importa aquilo que você era. Em Jesus você é uma nova criatura. Em Jesus você tem uma nova família que é a igreja. Em Jesus, aquilo que você era ficou no passado e agora você caminha rumo a coisas novas. Eu quero ler um trechinho aqui de um livro do Tim Keller que ele fala assim: com todas as outras formas de identidade, com todos os outros distintivos ou comendas com que nos premiamos, o que sempre ocorre é que o veredito provém do desempenho. Podemos nos sentir seguros ao nos rotularmos de pessoas corretas, pessoas religiosas, pessoas decentes. Seja o que for, nada muda. O desempenho ou as nossas ações levam ao veredito, mas o veredito nunca chega. O desempenho jamais alcança o veredito supremo. No cristianismo, todavia, o veredito nos garante o desempenho. Acredite, o veredito de fato nos garante o desempenho. Como assim? A resposta de Paulo é que ele deixou o tribunal, não está mais sendo julgado. Por quê? Porque Jesus Cristo foi julgado em seu lugar. Jesus esteve diante do tribunal, esteve sob julgamento, foi um julgamento injusto de um tribunal corrupto, mas ele não reclamou. Igual a ovelha perante os tosqueadores, ele ficou calado. Ele foi golpeado, espancado, morto. Por quê? Para nos substituir. Ele recebeu a condenação que merecíamos. Encarou o julgamento que deveria ser nosso, para que não precisássemos enfrentar mais nenhum julgamento. Só tenho de pedir que Deus me aceite por causa do que Jesus Cristo fez. Então, a única pessoa cuja opinião realmente interessa se volta para mim e diz que sou mais valioso do que todas as joias deste mundo. É por isso que os rótulos não importam mais, e é por isso, disso que eu acabei de ler, que a baixa autoestima é superada. Porque eu sei que Ele me amou a ponto de entregar a sua própria vida por mim. Eu sei que a única pessoa que a opinião importava olhou para mim e me considerou justa, me considerou aceitável. Por conta disso, eu não preciso ter medo, eu não preciso me preocupar se de alguma forma ou outra eu for considerado, eu for desprezado.
Não tem por que ficar infeliz, não tem por que se sentir rejeitado. Por quê? Porque a opinião da pessoa que mais importa olhou para você e disse que você valia a pena. Entregou a própria vida por você. Por isso que o Evangelho faz a gente superar a baixa autoestima. E não só isso, o Evangelho ainda ajuda a gente a superar a autossuficiência. Por quê? Porque eu sei que Ele me amou, porque eu percebo que Ele me amou sem que houvesse nada que fizesse Ele me desejar. Eu sei que eu não dou conta de me salvar, eu sei que eu não dou conta de ser bom o suficiente. E mesmo assim Ele me aceita. Ou seja, a aceitação não depende daquilo que eu sou, não depende daquilo que eu faço, mas daquilo que Ele fez. É dele que vem a minha suficiência. Somente de Jesus, daquilo que Ele é, daquilo que Ele fez, é que vem a nossa suficiência. Eu sei que eu sou salvo para fazer parte de um povo, para fazer parte de um projeto coletivo, que engloba não só pessoas, mas toda uma nova criação, todo o cosmos, toda a natureza, todo o universo. E quando eu tenho consciência disso, não tem como eu achar que eu dou conta sozinho. Porque eu não fui salvo para ficar só eu e Deus, eu fui salvo para toda uma nova criação, para todo um novo projeto de mundo, de universo, no qual todas as partes elas estão conectadas, interdependentes. Sabe, irmãos, para uma igreja superar as divisões, ela precisa se firmar nessa mensagem, a mensagem do Evangelho. Porque essa mensagem é a única mensagem que traz para a gente segurança emocional, para a gente nem pensar para você nem pensar que você é mais do que aquilo que você de fato é, e para você também não pensar que você é menos do que aquilo que você é, e para você entender que todos são aceitos e todos são bem-vindos, independente do pano de fundo, independente da história das pessoas. Eu não sei você, mas eu quero fazer parte dessa igreja. Essa igreja na qual as pessoas descubram a dignidade delas. Essa igreja na qual as pessoas percebam que elas foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Essa igreja que rompe as barreiras dos preconceitos raciais, econômicos, sociais, acadêmicos. Eu quero fazer parte dessa igreja na qual todos têm voz, todos são levados em consideração, da criança à pessoa mais velha, da pessoa mais rica até a pessoa mais pobre, daquele que é mais graduado, doutor, PhD, até a pessoa com menos estudo, a pessoa analfabeta. Eu quero fazer parte dessa igreja onde todos se sintam acolhidos e valorizados. Eu quero fazer parte dessa igreja onde todo mundo bota a mão na massa, onde ninguém fica sozinho, onde ninguém fica de braço cruzado, onde você pode olhar para o lado e saber que se você precisar tem uma família por detrás. E se você também quer fazer parte dessa igreja, lembre-se que essa igreja é você, essa igreja sou eu, essa igreja só acontece quando nós estamos juntos. Você é fundamental para que o corpo cresça, para que o corpo seja saudável, para que o corpo se desenvolva. Sem você o corpo perde, sem você o corpo fica fraco, sem você o corpo fica capenga, sem você fica faltando um pedaço. E lembre-se de que o que nos une é o sacrifício que quebrou Jesus. Ele foi quebrado, Ele foi partido para que nós pudéssemos estarmos juntos. Foi por mim, foi por você, foi por toda a criação. Que Deus te abençoe ricamente.
e que você não desista de fazer parte da igreja, mas que você encontre o teu lugar nesse corpo. Que Deus te abençoe. Amém. Graças a Deus pela palavra que Ele deu pra gente nessa noite. Irmãos, no espírito dessa palavra, como Paulo orienta os coríntios sobre a reverência na hora da ceia do Senhor, como ele orienta eles de que eles se lembrem de que o corpo de Jesus foi partido no nosso lugar, em nosso favor, para que nós pudéssemos estarmos juntos. Eu quero convidar você a participar da mesa do Senhor, então, nessa hora. Que você possa preparar o pão, o vinho. A gente vai ouvir um cântico do Caio e da Luciana. E esse cântico vai servir, então, de inspiração para a gente, para esse momento. O nome do cântico é muito propício, ele se chama Unidade na Diversidade. Tem tudo a ver com aquilo que foi pregado nessa noite. Enquanto você ouve essa música, então, que você possa preparar teu coração para a ceia do Senhor. Da multidão dos que creram, era só o coração e alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. E o que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à barreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só um coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só um coração. Graças a Deus. Nós vamos então participar, meus irmãos, com muita reverência no nosso coração nessa hora da ceia do Senhor. Você que é o pai de família, mãe de família, eu peço que você pegue os elementos, o pão, o vinho, que
que você possa segurá-los em suas mãos e para que nós possamos orar consagrando esses elementos. Vamos agradecer a Deus? Feche seus olhos comigo e vamos pedir para que o Pai possa abençoar. Pai, nós te agradecemos pelo pão, pelo vinho, te louvamos, a Deus, porque esses elementos, ó Pai, nos lembram o sacrifício de Jesus feito no nosso lugar. Que no nome do Teu Filho, ó Pai, esse momento possa ser abençoado, Deus, que o Senhor possa falar, ó Pai, com a Tua igreja e que o Senhor possa nos edificar, meu Pai, como corpo do Senhor nessa hora. É o que nós te pedimos, em nome do Filho amado, que deu a vida dele no nosso lugar. Amém. Irmãos, eu quero lembrar você de que na noite em que o Senhor foi traído, Ele pegou o pão, Ele, tendo dado graças, o partiu e disse aos seus discípulos: esse é meu corpo que é dado por amor de vocês. Comam ele em memória de mim. Você pode agora, nessa hora, partir o pão e entregar aos seus familiares, às pessoas que estão com você nessa hora. Vamos comer, então, com muita alegria no nosso coração, o pão. De maneira semelhante, depois de cear, o Senhor pegou o cálice, deu graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: esse é meu corpo que é dado por amor de vocês. Tomem ele em memória de mim. Vamos então, com muita alegria no coração, também bebermos o cálice do Senhor. Amém. Receba a bênção, meu irmão, minha irmã. Desejo que o Eterno possa ir à tua frente para poder guiar você no caminho que deve andar. Desejo que o Eterno possa estar atrás de você, te protegendo e livrando de todo mal. Eu desejo que o Eterno possa estar embaixo de você, como uma rocha para poder firmar seus passos. Eu desejo que o Eterno possa estar acima de você, para poder derramar bênçãos sem medidas. Acima de tudo, que o Eterno caminhe do teu lado. E se você tropeçar e cair, que mais uma vez Ele te levante. Que o amor do Pai, que a comunhão do Filho e o consolo do Espírito permaneçam conosco e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje por todo sempre. Amém. Tenha uma ótima semana. Que Deus te abençoe.